Para quem não conhece, ó, isso aqui é o capim santo, conhecido também como capim limão. Olha aí, ó. Gente, isso aqui, ó, se você sentir o cheiro, se você sentisse o cheiro que eu tô sentindo, uma maravilha. Isso aqui dá um chá maravilhoso, bom para muitas coisas. Quer ver? Você pesquisa aí. Para que serve o capim santo ou o capim limão? Gente, é uma maravilha. Além de ser uma delícia, muito gostoso, ainda é bom para a saúde. Então, gente, qualquer coisa, pesquisa aí na Casa do Norte Sabor do Nordeste, que a gente tem para vender, tá? Entra em contato no WhatsApp nesse número aqui do lado, que a gente envia para vocês também, tá? Todo o Brasil via Correios. Chama, minha gente, vem pra loja e aproveita!